Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um negócio que eu tenho certeza que 100% das fazendas do Brasil já erraram nisso. E é isso eu posso falar com absoluta certeza. É um negócio que está ligado diretamente ao resultado final, tanto da parte produtiva quanto da parte financeira. E nesse vídeo aqui você vai aprender o que é isso aí, como a maioria das fazendas aí está fazendo da maneira errada, como fazer da maneira certa, e eu vou te dar lá no final umas dicas para que você consiga já sair aplicando e corrigindo isso aí hoje mesmo. Com essa dica você já vai conseguir implementar sem ter necessidade de investimento. Você já consegue sair, assistir esse vídeo hoje, já sair, já implementar isso aí e já vai começar automaticamente a ver resultados melhores. Vocês já sabem, meu nome é João e nesse canal aqui a gente sempre vai falar sobre pecuária intensiva, diferente daquela pecuária tradicional e extensiva que a gente vê por aí. Ao decorrer desse vídeo e de outros vídeos, algumas vezes você vai se deparar com eu falando sobre Pecuária 15.1, que é a metodologia que eu desenvolvi para intensificar fazendas. O nome é esse, né, Pecuária 15.1, porque essa metodologia, desde que a gente consiga implementar as coisas da maneira correta, permite que a gente consiga aí produzir com pecuária de corte R$15.000 por hectare dentro de um ano, né? Então daí veio o nome 15.1. Essa é a metodologia que eu ensino nos meus treinamentos e a metodologia que eu utilizo nas consultorias, tá? Nas fazendas que eu presto consultoria. Então bora pro vídeo. E o assunto que nós vamos falar nesse vídeo, moçada, é sobre manejo de pastagem. Provavelmente você já deve ter escutado isso aí em algum lugar. Um monte de gente fala sobre isso, mas talvez você não saiba de fato o que significa manejo de pastagem. Se a gente for pensar ao pé da letra, manejo de pastagem é uma ferramenta, é uma técnica, é um conjunto de coisas e ações que a gente pode tomar para conseguir produzir mais por hectare, né, para aumentar a nossa produtividade. Vindo aí especificamente com o objetivo de aumentar a colheita de capim, sem causar degradação à planta ou ao solo. Ué, João, mas como assim aumentar a colheita de capim? Eu faço pecuária, eu não preciso colher capim. Quem precisa colher é o cara da soja. É aí que você se engana e é aí onde mora o erro da maioria das fazendas, é aí que foi o que eu comentei no começo do vídeo. Você não precisa de fato colher o capim como o agricultor colhe, como o lavoureiro colhe lá, entra com a máquina colheitadeira lá e sai regaçando tudo. Quem colhe o capim pra gente é o gado, é a vaca, é o bezerro, é o garrote, é a novilha. Se a gente não tiver técnica para forçar esse animal a comer no lugar que a gente quer, onde a gente quer, no tempo que a gente quer, na quantidade que a gente quer, a gente nunca vai ter a colheita como deve ser feita. E aí vamos fazer uma comparaçãozinha aqui para que vocês entendam o negócio. Vamos imaginar um lavoureiro, um agricultor e um pecuarista. O agricultor foi lá, comprou o pacote tecnológico, colocou o calcário no solo, comprou a melhor semente, comprou o melhor adubo, fungicida, inseticida, os vários cidas da vida que tem ali na agricultura, né? Plantou da maneira correta, fez todos os tratos culturais ali para que ele produzisse o que ele estava precisando produzir, o objetivo que ele queria produzir. Vamos imaginar aqui que ele é um agricultor que planta soja e está ali com o objetivo de colher suas 60 sacas por hectare, que é um pouquinho mais do que a média do Mato Grosso. Se esse cara fizer tudo certo, ele vai produzir as 60 sacas por hectare. E aí quando ele começar a colheita e entrar lá com a colheitadeira no talhão, ligou, calibrou tudinho, beleza, deu o início, startou a colheita, e ele vê lá no painelzinho lá da colheitadeira que está colhendo 59 sacos por hectare, e ele sabe que ele produziu 60 sacos por hectare, ele para tudo, para a máquina, regula, muda a velocidade, regula a peneira, abre uma coisa, fecha outra, para chegar mais perto dos 60 sacos. Então ele produziu 60 sacos e ele vai tentar o máximo possível ter atitudes ali, ações, para que ele consiga também colher os 60 sacos. Acontece que o pecuarista não faz isso. O pecuarista ele não aperta o parafusinho, ele não troca a peneira, ele não aumenta a velocidade, ele não diminui a velocidade, não muda a técnica de colheita, entre aspas, dele. Ele solta o gado no piquete, solta o gado no pasto e deixa ele pastar do jeito que der, do jeito que os animais querem, né? E aí a gente sabe que o animal, que o bovino, ele vai exercer preferência para um tipo de capim mais baixo, mais molinho, com menos fibra. E se a gente não regular nossas colheitadeiras, que no caso é o nosso gado, jamais a gente vai conseguir ter uma eficiência de colheita parecida com o que o cara da soja tem, né? Se ele plantou 60, se ele produziu 60, ele está colhendo próximo de 60, ele está colhendo aí praticamente 100% do que ele produziu. Para vocês terem uma ideia, a média de colheita aí de capim, né, da pecuária brasileira, pecuária extensiva tradicional, é em torno de 30%. Então você imagina esse cara aí, voltando para o cara da agricultura. Imagina que ele plantou, ele investiu, ele fez todo o negócio para produzir 60.
Se ele colhesse 30%, que é o equivalente a 18 sacos, você acha que o negócio dele estaria de pé ainda? Provavelmente esse cara já teria quebrado na primeira ou na segunda safra. E o pecuarista, ele faz isso todos os anos, todas as vezes. Não existe uma fazenda que nunca teve problema de manejo, que nunca perdeu um pasto, que nunca passou o pasto da altura de manejo recomendado. E isso é a mesma coisa que se a gente estivesse falando para um cara da agricultura não colher o que ele produziu. A gente, como pecuarista, não colhe o que a gente produz todos os dias, todos os anos, todas as vezes. E é uma atividade que ainda está de pé. Imagina se a gente conseguisse colher tudo aquilo que é produzido. Se a gente colhe 30% e consegue ter na média ali do Brasil, vamos colocar uma cabeça e meia por hectare, se a gente conseguir colher 60%, que é o dobro dos 30%, automaticamente a gente já consegue dobrar a quantidade de cabeça por hectare. Então você tinha 1,5, agora você vai ter 2, 3 cabeças por hectare. Sem pensar em produzir mais capim, sem entrar com adubação, sem entrar com calcário, porque você ajustou sua colheita. Você está produzindo a mesma quantidade. A diferença é que agora você está conseguindo colher melhor aquilo que foi produzido. Aí, pessoal, quando a gente fala de manejo de pastagem, existem várias técnicas, mas a mais comum, que tem praticamente aí 99% das fazendas do Brasil, é a técnica do pastejo contínuo. Como é que funciona o pastejo contínuo? O nome ele já diz, né? Ele é contínuo, ele sempre vai estar lá, tem uma continuidade. Então, no pastejo contínuo, os animais eles nunca saem do piquete, eles nunca saem do pasto. Por exemplo, vamos simular uma fazenda aqui com vários pastos aqui, ó, 4 pastos. A gente vai ter 70 cabeças aqui, 80 cabeças aqui, 100 cabeças aqui, 60 cabeças aqui. Durante todo o ano, durante todo o período, esses animais, esses pastos, sempre vão estar sendo ocupados por esses animais. O que pode acontecer, na maioria das vezes, em fazendas que já têm um pouquinho de noção de manejo, é o seguinte. Vamos supor que esse pasto com 100 cabeças aqui, ele começou a ficar um pouco apertado, começou a faltar um pouco de capim. O que geralmente acontece? O pessoal tira, né, algumas cabeças aqui desse pasto, ao invés de ter 100, vem para 80, por exemplo. E esse aqui que estava mais folgado, começou a sobrar um pouco de capim, agora veio aquelas 20 cabeças e fica com 80. Então é comum, às vezes, haver essa troca ali de animais entre lotes para dar uma equilibrada na taxa de lotação. Mas em nenhum momento, nenhum pasto vai ficar vazio. Ele sempre está sendo ocupado por algum animal ali, está sempre sendo pastejado. Esse é o pastejo contínuo. Esse tipo de pastejo traz uma série de malefícios ali, ele é difícil de manejar. Se você precisar fazer esse manejo aqui de tirar animais de um lote e levar para outro lote, você vai estar misturando o lote. Às vezes não é a mesma categoria, às vezes não é da mesma era, não é bom também você misturar aquela categoria animal com a outra, e às vezes você é forçado a fazer isso para ter que corrigir o pasto. Um outro problema que é o seguinte, se você errar em um pasto desse aqui, se você errar o manejo, no caso, né, você vai errar no pasto inteiro. Provavelmente você já vai ter errado em uma área muito grande, porque normalmente são pastos grandes, são pastos extensos, né? E aí eu vou trazer uma coisa aqui, que aí vocês mandem aí nos comentários para ver se vocês já viram isso acontecendo em alguma fazenda, na fazenda de vocês, nas fazendas de clientes ou de amigos, enfim. Eu vou simular aqui como se isso aqui fosse um pasto só, né? Vamos pegar um daqueles 4 lá e imaginar que agora é um só aqui, ó. Imagina que a gente está olhando um pasto de cima na fazenda, né? Como que funciona aqui normalmente nas fazendas tradicionais? Geralmente esse pasto passa uma aguada lá no fundo dele, né? Passa um corgo lá. Por que geralmente passa no fundo? Porque daí o cara faz um outro pasto atrás e pega a água no fundo dos dois. Então ele meio que tem 2 pastos numa água só. E geralmente o coxo ele fica logo na entrada do pasto aqui. Corredor, vamos simular um corredor de acesso aqui, né? Teria outro pasto aqui e assim por diante. Então geralmente o coxo fica logo na entrada e a aguada fica lá no fundo. O que acontece com o capim nesse tipo de pasto aqui, pessoal? E nesse tipo de pastejo aqui, pensando no contínuo? Geralmente, essa área aqui, ó, próxima do coxo, e essa área próxima da água, vamos imaginar aqui, ó, vai estar super pastejada. O que é o super pastejo? É comer a planta que está lá demais. Comer até o ponto de passar da altura de saída. Cada capim tem a sua altura de entrada e a sua altura de saída recomendada. Por exemplo, o mombaça, a altura recomendada de entrada, né, que seja colocar os animais no pasto, é de 80 centímetros. Quando chega aos 40 centímetros, é recomendado tirar
os animais daquele pasto. A partir dali você começa a judiar demais da planta. Se você continuar no pastejo mesmo assim, baixando dos 40 centímetros, por exemplo, o caso do Mombasa, né, que a gente está falando aqui, vai ser uma planta que vai futuramente ter uma capacidade de rebrota mais limitada, vai ser uma planta que, consequentemente, por conta aí dessa capacidade de rebrota limitada, né, ela vai demorar mais para brotar, ela vai vir mais devagar, existe a possibilidade das plantas invasoras virem na frente dela, aí seu pasto fica sujo. E a longo prazo, se mesmo assim você ainda continuar pastejando abaixo da altura recomendada de saída, esse pasto vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais rebrotar e vai entrar em processo de degradação, né? O processo de degradação ele tem uma certa escala, né? Um certo nível, até o ponto desse pasto precisar de reforma. Então, nessas áreas aqui, ó, nesse tipo de pasto, nessas áreas, geralmente aqui ao redor do coxo de sal e ao redor da água, próximo da água lá, essas áreas são super pastejadas, né? Os animais comem demais ali e é óbvio o motivo disso, porque os animais, querendo ou não, eles precisam do suplemento mineral e eles precisam tomar água. Então o animal ele se limita, ele não vai ficar andando o pasto todo aqui procurando capim, se logo logo ele vai ter que vir aqui lamber o sal ou se logo ele vai ter que ir lá tomar água. Então ele já fica naturalmente próximo dessas áreas aqui, próximo da água e próximo do coxo. Já essa área aqui, ó, pessoal, vamos colocar aqui intermediária entre o coxo e a água. Vou tentar imaginar olhando isso aqui de cima. Ó. Essa área aqui mais intermediária, ela vai ter até um nível de pastejo legal. Não vai estar nem super pastejada e nem subpastejada, que é o inverso do super pastejado. O subpastejado é pastejar de menos, é deixar o capim, no caso, passar da altura de entrada. Lá no super pastejo, a gente pastejou a ponto dele baixar da altura de saída. No subpastejo, a gente está pastejando menos do que deveria e ele está passando da altura de entrada. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo do Mombasa. Mombasa com 1 metro, 1 metro e pouco de altura. É uma Mombasa que está sendo subpastejado. Então, nessas áreas aqui, próximas ao redor do coxo e próximo ao redor da água ali, normalmente vão ter um nível de pastejo legal. Vai estar ali controlado entre a altura de entrada e a altura de saída. Não traz problema nenhum, tá ok. Agora, o problema maior é nessas áreas aqui, ó. Longe do coxo, longe da água e geralmente fica nos fundos do pasto, né? No fundo oposto ao lado da água, fica no fundo dos pastos. Essas áreas aqui que acontece aquilo que a gente falou do subpastejo. São locais do pasto aqui que os animais não estão indo pastejar. Se os animais não estão indo pastejar, esse capim ele vai passar da altura. Quando passa da altura também não é bom, pessoal. Se vocês estão vendo lá um capim muito alto, Mombasa com 1,5 m de altura, quem não tem essa parte do conhecimento técnico acha que aquilo é muito bom. Vê aquilo lá e fala, nossa, que coisa mais linda esse capim alto desse jeito. Mas na verdade aquilo não é. Aquilo lá é um desperdício. Por que que aquilo é um desperdício, pessoal? Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Vamos imaginar um capim de lado aqui agora. Imagina aqui o Mombasa, ó. Touceira do Mombasa. Vamos colocar aqui que aqui ele está com 80 e aqui é os 40 centímetros. E nós temos nosso solzinho. Vou mandar mais uma touceirinha aqui, ó. O que que acontece? Quando Mombasa, isso aí, pessoal, vai de cada capim, tá? Cada capim tem sua altura. Nós estamos dando um exemplo do Mombasa aqui, que foi o primeiro que veio na cabeça para a gente falar sobre a questão da altura de entrada e saída dele aqui. Quando o capim chega na sua altura de entrada, olha o que acontece. A própria planta, a própria touceira, as próprias folhas estão bloqueando a entrada de luz nessa parte de baixo da touceira aqui, ó. Então o que que acontece? Essa planta, esse perfilho, ele precisa buscar luz. Ele precisa receber luz, senão ele vai morrer. Ele precisa fazer fotossíntese. Então ele está aqui sufocado, não está conseguindo buscar luz. Ele vem, solta um talo lá para cima e solta uma folha. E esse talo, ele não é folha. Ele não é um material de qualidade para o animal. Imagina, para esse perfilho conseguir soltar aqui uma estrutura que conseguisse passar toda a touceira, passar toda a altura de entrada, ele tem que soltar uma estrutura reforçada. A folha, geralmente, ela é mole, ela não é reforçada. Então ele solta o que a gente chama de talo, de como, porque é uma estrutura mais firme, mais fibrosa, que consegue dar sustentação para aquela folha ficar lá em cima. Aí ele soltou aquele talo, botou a folha lá em cima e falou, opa, agora eu tô beleza, agora eu tô recebendo luz aqui, tô sossegado.
Só que a partir do momento que ele foi lá para cima e começou a receber luz, ele está tampando a luz do outro. Aí o outro falou, mas não vou ficar para trás não, também vou soltar aqui e vou soltar minha folha para cima. E aí começa uma competição com a própria planta, com a própria touceira. Aí quando você vai ver uma mombaça lá de quase 2 metros de altura, só talo, um material grosso, fibroso, com pouco nutriente, não vale nada para o animal, não vai dar ganho de peso, não conta como massa de comida, porque ele tem pouca qualidade. Então, não é porque você está vendo aquele mombaça lá de 2 metros de altura que você está falando, não, aqui eu tenho comida guardada. Você não tem, aquilo lá é ilusão, porque aquilo lá não vale nada para o animal. Aquilo lá você perdeu tempo, jogou dinheiro fora. Então, o subpastejo também é ruim por conta disso. Quando ele chega a ficar em pontos mais avançados, o que vai acontecer? Alguns perfilhos desse aqui do canto não conseguiram soltar esse talo, esse como para cima para buscar luz. E como eles estão sendo abafados, né? A outra touceira também está fazendo isso, também está soltando os talos ali. Como eles estão sendo abafados, não estão recebendo luz, esses touceiros laterais aqui de baixo começam a morrer. Lá de dentro da planta também, mas vamos dar o exemplo no lateral aqui porque o desenho fica mais fácil. Eles começam a morrer, começam a secar. E aí você olha aquele pasto de cima, parece que ele está bem formado, parece que ele está bem ocupado ali, porque todas as folhas estão ali cobrindo. Mas embaixo, na verdade, não. Ele já está fino, já está uma touceirinha estreita, porque os perfis laterais morreram por falta de luz. Aí quando você vem e faz um pastejo ou uma roçada, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cortou, pum, fez uma roçada. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, esse espaço aqui entre uma touceira e outra, que antes era preenchido pelo próprio capim, agora não é mais. Agora, no curto prazo, ele vai ser solo exposto. Ele vai ser uma terra nua lá. A médio prazo e a longo prazo, ele vai ser ocupado por planta daninha. Porque você acha que o capim vai nascer de novo ali? Não. Mesmo que ele tenha uma sementeira caída ali, ele não vai conseguir se estabelecer mais rápido que a planta daninha, que é uma planta, na maioria das vezes, nativa, já adaptada àquele local, que está ali só esperando uma oportunidade para aparecer. Então, se tem planta daninha no seu pasto, provavelmente foi porque você errou no pastejo. Planta daninha não é a causa da degradação, ela é a consequência. Se ela está aparecendo, é porque a gente errou em alguma coisa. Então, voltando no nosso exemplo aqui, isso aqui foi só um parêntese. Nessas áreas aqui que fica longe do coxo e longe da água, a gente vai ter o subpastejo, que foi isso aí que a gente comentou agora. Também não é bom, também traz malefícios para a fazenda, para a propriedade e para o pasto em questão, beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido a gente adubar um pasto desse? Igual o cara da soja aduba a soja dele lá? Faz sentido a gente investir em mais produção de capim num pasto como esse? Por que você vai colocar calcário? Por que você vai colocar adubo em um pasto que você ainda não consegue nem colher? A gente tem que pensar em investir em produção de capim em locais que a gente consegue ter a colheita do capim. Adubar um pasto como esse aqui que a gente não consegue colher, que a gente tem no mesmo pasto, subpastejo e superpastejo, é jogar dinheiro fora. É pedir falência da fazenda. Não tem sentido fazer isso aqui. Ah, João, mas como é que eu faço então para corrigir esse problema, para valer a pena eu adubar e não ter mais esse problema com superpastejo e subpastejo? Vamos pagar essa mão de rabisqueiro aqui. A gente está com o mesmo pasto. É a mesma estrutura. O que você vai vir vai fazer? Construir o que a gente chama de rotacionado. Eu dei um exemplo aqui com 4 piquetes só, mas pode ser com 6, com 8, com 12, com 24. Tá? Tudo depende do modelo de intensificação da sua fazenda e do nível de intensificação que você quer. Nem adianta mandar nos comentários aí perguntando qual é o número ideal de piquetes, 4, 8, quantos piquetes você acha que eu tenho que fazer no capintal? Não, nem adianta perguntar isso porque não tem como responder, pessoal. Para que eu consiga te responder da maneira ideal, sem passar uma informação que pode trazer mais problemas ainda, eu teria que conhecer sua fazenda, seu sistema produtivo. Então não adianta perguntar qual é o número ideal de piquetes aqui, que não existe uma resposta padrão, beleza? Então a gente foi lá, cortou, fez um X naquele pasto lá. A gente passou uma cerca assim e outra cerca assim. Agora, naquela mesma área lá onde a gente tinha uma pastagem só, agora a gente tem 4. O que vai acontecer, pessoal? Antes, quando era só aquela área lá enorme, o animal ele tinha poder de escolha. Vamos supor que a gente estava rodando antes aqui nessa área 100 cabeças. Só um exemplo. 100 cabeças que ficava nesse pasto, nessa pastagem. Enquanto antes ele tinha a pastagem inteira para ele escolher onde que ele vai pastejar,
Se ele quisesse ficar mais perto da água, ele ficava. Se ele quisesse ficar mais perto do coxo, ele ficava. Se ele quisesse comer pontinha de capim, ali no cantinho ele comia. Se ele quisesse comer aquela talaiada que a gente desenhou lá, ele ia comer também, mas não é o caso, o bovino não vai comer aquilo lá. Então ele tinha poder de escolha. O gado que comandava o que ele queria fazer ali dentro. Quando você faz isso aqui, você tira o poder de escolha dele. Não é mais ele que manda em você, agora é você que manda nele. É a gente pegando o parafuso lá da colheitadeira e apertando. É a gente regulando a nossa colheitadeira, nossas peneiras, nossa velocidade de colheita. É a gente tendo atitudes para que a gente consiga colher mais. Então, ó, a área está dividida em 4. Antes tinha 100 nisso tudo. Agora vai ter 100 só nesse aqui. Esses 3 vão estar vedados. Então, enquanto está pastejando isso aqui, esses 3 aqui estão descansando. Depois a gente vai tirar daqui e vai mandar para cá. Tem mais 100 aqui, agora os 3 estão descansando. E assim por diante. Por isso que fala, né? Pastejo rotacionado, pastejo rotativo, enfim. Mas tem um problema nisso aqui, que alguns de vocês já devem ter percebido. Olha nossa água ali onde é que ficou. Lá no canto. Ficou em um pasto só, em um piquetinho só. E agora, o que a gente faz? Não tem como os animais ficarem sem acesso à água nos outros piquetes. É por isso que nos rotacionados a gente sempre vai pensar em um sistema de distribuição de água encanada. E o que é legal de fazer num sistema como esse é o que eu chamo de praça de alimentação. Você vai deixar um local reservado lá no meio do pasto, e esse local ele vai ter um coxo de sal e um bebedouro com água encanada. Todos os piquetes têm acesso a essa praça de alimentação. Enquanto os animais estão pastejando aqui, nesse aqui, a porteira fica aberta, desse piquete, e as outras ficam fechadas. Então ele está tendo acesso à praça de alimentação, ele vai lá, lambe sal mineral, toma água e vai embora pastejar. Qual que é a vantagem disso? O sal mineral e a água ficam centralizados. Além de ficar próximo, eles vão ficar centralizados na região daquele piquete, daquele rotacionado. Porque você lembra que a gente falou lá no começo do vídeo, que o animal ele não vai ir para longe da água para pastejar, ele não vai muito longe do sal para pastejar, ele sempre vai ficar próximo da água, próximo do sal. Quando a gente centraliza a água, centraliza o sal, a gente aproveita melhor aquele raio que o animal vai se deslocar longe da água e longe do coxo para pastejar. Então vamos supor que a gente vai determinar um limite aqui de que os animais vão andar no máximo 500 metros para tomar água para pastejar. Se a gente tiver aqui, ó, um raio de 500 metros, né, dessa praia de alimentação, ó, a gente ia ter o nosso raio ali ocupando todos os piquetes. Então, independente do piquete que tiver, ela ia estar centralizado e ia estar próximo ali para ele conseguir pastejar. Agora, se a água é aqui, se a gente for pegar esse meio raio, esse 500 metros de raio, ele ia ficar assim, ó. Ele tá numa distância legal ali até metade do pasto, que é até onde a gente tem aquele super pastejo e o pastejo razoavelmente bom, e depois já tem o subpastejo. Então, a partir do momento que a gente centraliza a água aqui, a gente tem essa vantagem aqui de aproveitar que os animais andem sempre a mesma distância e aproveitem a mesma quantidade de pasto. Ah, João, mas colocar água encanada é muito caro, gasta muito dinheiro, minha fazenda é boa de água, não preciso disso, não sei o quê. Não é o caso do assunto do vídeo. Eu só vou fazer um comentário aqui porque eu sei que alguns de vocês vão estar pensando isso aqui. Vale a pena sim implementar água encanada. É óbvio que você tem que fazer um projeto muito bem feito, detalhado, para que você não gaste de forma desnecessária, para que você tenha um sistema eficiente. E além do fato de você conseguir centralizar essa água aqui para melhorar a eficiência de pastejo, a eficiência de colheita, ainda melhora a questão do ganho de peso dos animais, porque você está fornecendo uma água de qualidade, uma água limpa, uma água que não tem fezes, que não tem urina, que não tem barro, que não tem risco de outro animal ter morrido lá para cima e esse gado nosso está tomando essa água aqui agora. Então vale a pena sim, pessoal. Talvez é assunto para um próximo vídeo aí, para um outro vídeo, da gente destrinchar essa questão de água encanada aqui. Mas não é o caso desse aqui, senão nós vamos precisar de 3 horas de vídeo aí para explicar tudo isso aí do jeito que precisa. Mas em sistemas intensivos, como um rotacionado como esse, vale a pena você colocar água encanada, tá? Tem benefícios diretos e indiretos aí. Turma, vou mostrar para vocês aqui alguns modelos de rotacionado. E aí, de novo, não existe um padrão correto, tá? Não existe um número de piquetes correto, não existe um formato correto. Existe o que é o ideal, o que é melhor para sua fazenda. Vou mostrar aqui só para que vocês tenham inspirações aí para conseguir criar o rotacionado de vocês, tá? Estou com o mapa aqui aberto, ó, de um cliente meu, de consultoria presencial. Esse aqui é um modelo de rotacionado
Vocês estão vendo aqui, ó. Ao invés da praça ficar centralizada aqui, né? Igual aquele que eu comentei ali com vocês antes no desenho do quadro. Essa é uma praça que ela fica mais deslocada. Fica alocada aqui, fica grudada no corredor principal. Aqui tem um corredor principal. Por quê? Apesar da gente perder um pouco daquele benefício de centralizar a água, né, e os animais terem a mesma distância para pastejar entre um piquete e o outro e para ir tomar água, esse tipo de rotacionado traz uma vantagem para a gente em relação à logística da fazenda. Não é recomendado fazer em todo tipo de fazenda. Eu costumo fazer só em alguns pastos, não é em todos os piquetes também, não são todos os rotacionados que vão ser assim, mas eu costumo fazer só alguns módulos assim para servir para a gente entrar com a terminação de boiada, terminação de garrote ali, pensando em um fornecimento de um suplemento de alto consumo. Então, vamos imaginar assim, a praça de alimentação ela tem o coxo tradicional, né? No caso, ficaria aqui, se for centralizado, mas essa fica aqui, né? Fica aqui, inclusive a gente chama esse aqui de modelo taça, né? Fica aqui na beira da taça aqui, o coxo de borrachão. Tem a vantagem do seguinte, se a gente estiver pensando em tipo, terminação intensiva a pasto, cada animal vai chegar a comer 10, 11 quilos de ração por dia. Então imagina se você tem 100 bois aqui. É 1.000 quilos de ração por dia que esse lote vai comer. Então, ao invés de ter que o trator e o vagão entrar lá no meio, fazer a manobra, voltar a tratar todos esses 1.000 quilos de ração aqui, ele já passa e trata diretamente aqui. Existe sim um fato de diminuir um pouco a eficiência de pastejo por conta da distância da água, mas se a gente conseguir controlar ali a intensidade de pastejo, a intensidade de lotação, é possível ainda de corrigir isso aí e colher o maior benefício desse tipo de rotacionado aqui, que é facilitar a logística. Mas não é recomendado para todo tipo de fazenda, tá? Isso aqui é bem específico para cada tipo de fazenda. E aí tem esse modelo de rotacionado tradicional, né? Ó, que é parecido ali com o que eu desenhei para vocês ali no quadro. Pode ser feito com 3, 4, 5, 6, 10, 12 piquetes, isso aí depende da necessidade. Aqui a gente planejou só com 4 piquetes cada, porque fica ao redor do curral, ó. Então a gente consegue aqui manejar bem os lotes de vacada e de inseminação, depois manejar bem também a questão da maternidade, né? Fica bem divididinho, além de a gente conseguir centralizar a água, manter capins aqui de porte mais baixo para facilitar o manejo dessa bezerrada aí depois. E essa aqui é uma fazenda, pessoal, que a gente está com rotacionado planejado praticamente em toda a área, ó. Tem rotacionado em todo canto aqui, só não vai ter para esse fundão, porque é uma área mais quebrada, ó, de serra, de morro, de pedra. Então é ruim para a gente fazer rotacionado ali, é ruim para a gente adubar, então a gente acabou não planejando rotacionados ali. Mas vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, também não é só sair fazendo rotacionado em todos os pastos, construindo cerca ali e o pau quebrando. A gente precisa fazer isso de maneira consciente, de maneira programada e planejada. Querendo ou não, é um investimento relativamente alto e ele precisa ser feito de maneira que caixa da fazenda comporte aquilo para que faça sentido também tecnicamente aquilo. Então a gente costuma ir fazendo rotacionados, intensificando outros rotacionados já prontos, conforme a gente vem planejando a evolução do rebanho da fazenda durante os próximos anos, para que não tenha um descaso ali em relação a ter muito rotacionado, ter pouco gado, ou gastar muito para fazer vários rotacionados e não ter caixa na fazenda para rodar outras coisas. Então a gente vem fazendo isso aí conforme o rebanho vem aumentando, e aí naturalmente quando o rebanho aumenta, também aumenta o caixa da fazenda e vira uma bola de neve, né? O rebanho vai aumentando, a gente põe mais rotacionado, aumenta o rebanho, põe mais rotacionado, até chegar no potencial produtivo da fazenda. Outro ponto importante, vocês viram ali que eu mostrei as serras para vocês ali sem rotacionado, né? É a gente ter sempre nossas áreas de escape, né? Nossas áreas de pulmão. Para caso dê alguma coisa ali no nosso rotacionado, caso a adubação atrase, por exemplo, ou fique muito tempo sem chover, ou chova demais, até de certa forma às vezes também acontece, né? E atrasa um pouco a rebrota do capim, para que a gente tenha ali áreas para suprir aquele problema pontual ali até o rotacionado se recuperar, para que o nosso sistema não entre em colapso, né? Então sempre pensar em áreas de escape e áreas de pulmão. Ah, João, mas eu não tenho dinheiro para fazer rotacionado. A primeira coisa que você pode pensar é pensar em cerca elétrica. Cerca elétrica vai diminuir seu custo com cerca em mais da metade, com toda certeza. No entanto, caso você não tenha dinheiro nem para fazer a cerca elétrica, eu tenho uma dica, e é aquela dica que eu falei lá no começo do vídeo. Que é aquela dica que você vai poder começar a utilizar hoje mesmo. Você vai poder sair, fechar o computador aqui, fechar esse vídeo e já vai poder ir aplicar ela agora. Que é o seguinte, ao invés de você fazer o pastejo rotacionado,
você pode fazer o pastejo alternado. Como que funciona o pastejo alternado, pessoal? Vou dar o exemplo lá de novo da fazenda que está no contínuo e quer utilizar essa dica aí, quer começar hoje para já aumentar a eficiência de colheita e conseguir a médio prazo aí aumentar o número de quantidade de animais na fazenda sem precisar produzir de fato mais capim. Vamos pensar lá na fazenda do contínuo, né? Coloquei 2 pastos aqui, 75 cabeças em cada. Normalmente esses pastos vão estar lá sempre com 75, às vezes um com 80 e o outro com 70 e assim por diante, né? Aquilo que a gente comentou no começo do vídeo sobre manter ali o pasto equilibrado com a quantidade, oferta e demanda de capim. A dica para você começar hoje, que eu falei, é implementar o alternado. Como é que funciona esse alternado? Ao invés de você ter 75 aqui e 75 aqui, vai fazer o seguinte, você vai juntar os dois. Agora você tem 151 e 0 no outro. Você vai meio que fazer um rotacionado gigante aqui com poucas divisões. Então, aqui está com 150, aqui está vedado descansando. Então, pasteja até chegar na altura de saída, joga para esse aqui. E esse aqui vai estar descansando. Pasteja esse aqui até chegar na altura de saída, joga para esse aqui, que esse aqui vai estar descansando. E aí fique sempre atento, pessoal. Isso pode ajudar vocês no manejo. Se você está pastejando esse aqui, chegou na altura de saída e esse aqui ainda não está na altura de entrada, é porque você está com mais gado do que seu sistema comporta. Então, ou você diminui a quantidade de gado, ou você aí sim aumenta a produção de capim. Aí pode entrar com adubação, por exemplo. Um outro ponto que vocês devem se atentar é em relação à área de coxo e área de aguada. Antes vocês tinham um coxo para 75 cabeças. Agora vocês vão ter que ter área de coxo para 150 cabeças. É o dobro de área de coxo que precisa, tá? Se vocês não corrigirem a área de coxo, vão ter um problema aí com suplementação. Não adianta acertar o manejo e perder o ponto na suplementação. Então tenham atenção em relação a isso aí, beleza? E é com essa dica que a gente termina o vídeo de hoje, pessoal. Manda nos comentários aí experiências de vocês com pastejo rotacionado, com pastejo alternado, com pastejo contínuo. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, para que a gente consiga continuar a discussão do tema aí. Tá tendo vários comentários legais aí nos vídeos e a gente consegue trocar uma ideia bem boa. Não esquece de se inscrever, clica no botãozinho aqui de inscreva-se aqui embaixo, que meus vídeos sempre vão chegar para você em primeira mão e aí você vai ter certeza que não está perdendo nenhum conteúdo. Caso você queira minha consultoria ou participar de algum treinamento que eu forneço, vou deixar um link aqui na descrição. Você clica ali, vai estar bem facinho, só segue o passo a passo ali que você vai ter todas as informações que você precisa. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.